Quando nos deparamos com uma situação problema no mundo real, seja ela qual for, de qualquer área do conhecimento, precisamos identificar o que influencia na resolução desse problema. Uma história que eu gosto bastante do campo da ciência de dados e que ilustra muito bem esse problema é a da equipe do matemático Abraham Wald. A história pode ser até uma lenda dessa área, mas ainda assim ela é muito interessante. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, a equipe dele foi responsável por investigar os aviões alvejados em batalha para reforçar sua fuselagem, com a intenção de diminuir as perdas de aeronaves e, possivelmente, salvando a vida dos pilotos. A imagem que eu vou mostrar agora representa onde a equipe encontrava as marcas de projéteis nos aviões que retornavam à base. A nossa primeira reação é de espanto, porque haja projétil atingindo esse avião, e sentimos um desejo forte de queremos reforçar essas áreas. Porém, será que faz sentido? Afinal, esses aviões eles retornaram à base, e isso significa que as áreas a serem reforçadas são exatamente aquelas sem as marcas de bala, porque os aviões alvejados nessas áreas não retornavam à base, ou seja, eles foram de fato abatidos. Esse é o viés de sobrevivência. O que é o viés de sobrevivência? É um tipo de viés de seleção, que consiste no erro lógico de nos concentrarmos em coisas ou pessoas que sobreviveram a algum processo, enquanto ignoramos, desconsideramos aqueles que foram eliminados devido à falta de visibilidade, como os aviões que foram abatidos na história da equipe do Abraham. Note que essa percepção ela não é trivial. Em muitos casos pode fazer uma diferença considerável, inclusive salvando a vida dos pilotos, como na história da equipe do Abraham. Isso nos faz pensar que em muitas situações de nossa vida podemos cometer o mesmo equívoco, e claro que nós não queremos isso. Voltando para algo mais cotidiano, né, se a gente trabalhar, por exemplo, com o desenvolvimento de um site ou de um sistema, de um portal que seja, é muito comum que a gente queira armazenar os dados dos usuários para enviarmos notícias direcionadas, realizarmos estatísticas, fazermos alguma propaganda mais direcionada, dependendo, claro, da finalidade do site ou do portal. Nesses cenários, né, também é comum que se queira obter a maior quantidade de dados possível dos usuários, gerando às vezes até um extenso e enfadonho formulário de cadastro para que ele preencha. Mas depende do contexto, na verdade. Imagine a seguinte situação, né? Por exemplo, você tem um portal de notícias e cupons de moda feminina e libera promoções esporádicas, né, em parceria com grandes lojas de roupas. Você não vende a roupa, você só é parceiro dessas lojas, só libera cupons de promoção. Para uma propaganda mais eficiente, você quer o cadastro do seu cliente no portal. Que tipo de dado você vai pedir para ele? Quais dados? Nome completo, endereço, telefone, e-mail, o celular, documento de identificação, número do cartão de crédito. Bom, vamos com calma, né? Porque no fundo seriam necessários um nome, que nem precisa ser completo, um e-mail, eventualmente o WhatsApp, para que você pudesse mandar uma mensagem direcionada para ele, né? Um apelido de preferência, um pronome de tratamento, para que o contato seja mais intimista, o que é importante no campo dos negócios e das vendas hoje em dia, na verdade. Outro tipo bastante útil nesse contexto diz respeito à navegação do usuário no portal, tipo de dado no caso. Pode-se observar os tipos de roupas, as cores, né, o que ele prefere olhar no seu portal. Assim a gente consegue aplicar um tratamento eficaz e eficiente às propagandas para aquele usuário. Não é? Mais do que direcionar bem a propaganda, a partir de uma grande quantidade de dados, de muitos usuários, a gente consegue até inferir sobre o comportamento de preferência das pessoas com perfis semelhantes de compras. É como, por exemplo, o que faz o Netflix sugerindo os próximos filmes, as próximas séries, o que você poderia ou não gostar. Mas esse é um assunto para um outro pilar do pensamento computacional. No contexto do seu portal de notícias, né, de moda feminina e cupons, né, dados como os de pagamento, endereço, documentos pessoais, eles não só são desnecessários para o portal, como também deixam o usuário mais exposto caso ocorra uma falha de segurança, o que poderia acarretar em problemas legais seríssimos para o seu portal, para você, no caso. Porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que regula e ela também protege a integridade digital dos cidadãos. Não é? Então, nos dois exemplos, perceba, foram aplicadas habilidades importantes da abstração.
porque em ambos os casos foi necessário identificar o que era realmente relevante para chegar ao resultado esperado. Como vimos, são habilidades importantes para um cientista de dados e também para um profissional da área de TI, na verdade, porque, no final de contas, você está formando o site, você está criando o seu portal e decidindo o que você precisa ou não para resolver o seu problema, para atacar e abordar a sua situação, que é de como fornecer cupons relevantes e melhorar a questão das vendas para essa loja. Em ambos os casos, a gente viu aí habilidades do pilar abstração do pensamento computacional.